Olá pessoal, nessa aula eu vou comentar com vocês as atividades da primeira e segunda semana do Programa de Estudo Tutorado 2, relativo ao segundo bimestre do ano letivo. Na primeira semana ele traz potência de 10 e conjuntos. Potência de 10 foi assunto também do PET 1, então a gente já tinha comentado e vocês já fizeram algumas atividades relacionadas ao conteúdo de potência de 10. Ele traz as três atividades relacionadas à potência de 10. A primeira atividade é para você escrever os números usando a potência de 10, representar esses números em notação científica. Eu tenho alguns vídeos no canal que vão explicar detalhadamente como vocês vão representar esses números aqui em notação científica. Na descrição desse vídeo eu vou colocar para vocês os links para vocês acessarem e assistirem os vídeos, e com certeza vocês vão ter condições de fazer essas atividades. A questão número 2 é para você fazer a comparação desses números. Uma dica é você observar os expoentes das potências de 10. Reparem que são diferentes. Então a ideia é você chegar no mesmo expoente. Quando você tiver o mesmo expoente das potências de 10, basta você comparar os coeficientes numéricos. Aquele coeficiente numérico maior é onde você tem o número maior. Então você tem aqui o expoente 36 e aqui o expoente 29. Se você optar por transformar esse expoente 29 no expoente 36, o que você vai fazer? Acrescentar 7 unidades nesse expoente, porque 29 mais 7 vai ser igual a 36. Para você aumentar 7 unidades nesse expoente, você vai ter que deslocar essa vírgula 7 casas para a esquerda, o que significa que esse coeficiente ele vai diminuir bastante em relação a esse. Portanto, você terá as potências com o mesmo expoente, porém esse coeficiente ele vai diminuindo muito. Para você aumentar o expoente, você diminui no coeficiente, você anda para a esquerda. Então esse coeficiente vai ficar menor do que esse. Portanto, dá para você ter uma ideia de qual número vai ser maior. A terceira questão pede para você resolver operações com números representados em potência de 10. Ele vai pedir para você fazer multiplicações e divisões. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo 2 links que vão facilitar para vocês, que vão dar uma orientação para vocês de como resolver essas operações. Esses vídeos vão trazer as operações de adição e subtração e multiplicação e divisão. E na sequência ele começa a trabalhar com a ideia de conjuntos. Então ele traz a união de conjuntos. Eu vou colocar para vocês aqui a união, a interseção de conjuntos, e a gente vai resolver depois alguns exemplos de aplicação. A união de conjuntos a gente pode destacar da seguinte forma. Se você tem dois conjuntos A e B, a gente vai definir a união desses dois conjuntos como conjunto representado dessa forma, A união B. Então a gente vai usar esse U aqui para representar a união. E esse conjunto vai ser formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Observem bem essa palavrinha aqui, ó, ou vai estar dentro do conjunto A ou vai estar dentro do conjunto B. Ou seja, o elemento que faz parte da união, ele tem que aparecer em pelo menos um dos dois conjuntos. Ou ele vai estar dentro do conjunto A, ou ele vai estar dentro do conjunto B. Então, quer dizer, são valores de x, tal que x ou pertence ao conjunto A, ou pertence ao conjunto B. A segunda operação que a gente tem é a interseção de conjuntos. Se eu tenho dois conjuntos A e B, a interseção vai ser representada por A inter B. Esse símbolo aqui a gente vai ler dessa forma. Você pode ler A interseção B ou simplesmente A inter B. Esse conjunto ele vai ser formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e pertence ao conjunto B, ou seja, o elemento ele tem que fazer parte do conjunto A e também tem que fazer parte do conjunto B. Quer dizer que você tem que enxergar os elementos dessa interseção dentro dos dois conjuntos. São aqueles elementos, então, que repetem nos conjuntos, que aparecem no conjunto A e também no conjunto B. A gente pode representar através de diagramas essa
operação. Então eu coloco aqui um diagrama representando o conjunto A, um outro diagrama representando o conjunto B. O que vai fazer parte da união dos dois conjuntos é tudo que está dentro do conjunto A junto com o que está dentro do conjunto B. Então eu colori aqui, ó, tudo aqui dentro. Reparem que nessa parte do conjunto eu tenho os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Nessa parte aqui eu vou ter os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E nessa parte eu vou ter os elementos que pertencem somente ao conjunto B. Já na interseção, eu vou colorir somente essa parte aqui. É onde eu tenho os elementos que fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Exemplos numéricos aqui, olha. Conjunto A eu tenho 4 elementos, no conjunto B eu tenho 5 elementos. Eu quero determinar a união do conjunto A com o conjunto B e a interseção do conjunto A com o conjunto B. Então, para fazer a união, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, 1, 2, 8 e 9, e juntar com os elementos do conjunto B, 0, 1, 3, 6 e 9. Observe que eu comecei colocando aqui o 0, depois eu não coloquei o 1, porque o 1 já apareceu aqui. E eu não preciso repetir elemento dentro de um conjunto. O próximo seria o 3, depois o 6 e o 9, que eu também não coloquei porque ele já apareceu aqui anteriormente. Então, dessa forma, eu tenho aqui a minha união. Os elementos eles não estão na ordem, nem crescente nem decrescente. Isso não faz a menor diferença. O importante é que você tenha todos os elementos da união aqui dentro. Se você quiser colocar numa ordem, por exemplo, crescente, tudo bem. Essa ordem ela não é obrigatória. Essa aqui já é uma resposta que seria satisfatória. Agora vamos para a interseção. Agora nós vamos pegar apenas os elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E a gente observa que o 1 é elemento do conjunto A e também elemento do conjunto B. O 9 é elemento do conjunto A e também elemento do conjunto B. Portanto, a nossa interseção entre A e B é o conjunto formado pelos elementos 1 e 9. Mais um exemplo. Eu vou determinar a união dos conjuntos C e D e depois a interseção desses dois conjuntos. Para fazer a união, eu vou juntar todos os elementos do conjunto C com os elementos do conjunto B. Pronto, está aqui a minha união. Se eu quiser colocar em ordem crescente, por exemplo, 2, 10, 15, 30, 55 e 60. Agora vamos determinar a interseção. Nós não temos nenhum elemento repetido. Então não tem nenhum elemento no conjunto D que também aparece lá no conjunto C. Portanto, esse conjunto interseção vai ser um conjunto vazio que a gente representa dessa forma aqui. Agora vamos para um exemplo onde a gente vai aplicar uma fórmula que o PET trouxe para vocês com relação à quantidade de elementos que aparecem nos conjuntos. Dos 42 alunos de uma sala de primeiro ano do ensino médio, 37 alunos aprovados em matemática, 32 foram aprovados em matemática e língua portuguesa e 36 foram aprovados em língua portuguesa. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Eu vou incrementar um pouco esse problema aqui. Eu vou acrescentar mais 2 perguntas nesse problema. Eu quero saber também quantos alunos foram aprovados em matemática ou em língua portuguesa. E quero saber também quantos alunos não foram aprovados em nenhuma das 2 matérias. Quando ele fala para a gente usar o diagrama de Venn, nós vamos criar aqui uma figura onde eu apresento 3 conjuntos. O primeiro conjunto, que é esse grandão aqui, que eu estou chamando de conjunto U, ele é conhecido como conjunto universo. É o conjunto onde aparecem todos os elementos envolvidos numa pesquisa, por exemplo. Nesse caso, eu tenho a minha sala de aula como meu conjunto universo. Então, dentro desse conjunto universo, eu tenho ao todo 42 alunos. Então, aqui dentro, distribuídos aqui dentro, tem que aparecer 42 alunos. Depois eu tenho mais 2 conjuntos. O conjunto M, que é o conjunto dos alunos aprovados em matemática. Dentro desse conjunto M, eu tenho que ter 37 alunos. Depois eu tenho aqui o conjunto LP, que é o conjunto dos alunos aprovados em língua portuguesa. Nesse conjunto, eu tenho que ter ao todo 36 alunos. Então agora a gente vai distribuir esses alunos dentro desse
diagrama. O que nós vamos fazer? Sempre começar pela interseção dos dois conjuntos. E lá no problema, a quantidade de alunos que eu tenho na interseção é 32. Esses 32 eles foram aprovados em matemática e língua portuguesa. Lembra do que eu falei com vocês? E significa interseção, ou seja, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eu começo colocando essa quantidade aqui. Vejam que essa parte do diagrama, onde eu tenho os elementos que fazem parte do conjunto M e também fazem parte do conjunto LP. 32 alunos que passaram em matemática, mas eles não passaram só em matemática, eles passaram também em língua portuguesa. Agora nós vamos acrescentar a quantidade de alunos que passou apenas em matemática. Por quê? Quando eu falo que 37 alunos foram aprovados em matemática, não quer dizer que eles foram aprovados só em matemática. É muito diferente você dizer 37 alunos passaram em matemática, ou você dizer 37 alunos passaram só em matemática. São duas situações diferentes. Então, o que está falando que 37 passaram em matemática não quer dizer que não tenha uma parte desses 37 que passaram em outra disciplina, como a língua portuguesa. E é o que aconteceu aqui. Então, dentro do conjunto M, ao todo, eu tenho que ter 37 alunos. E reparem que já tem 32 aqui que estão sendo contados. Portanto, eu vou colocar aqui agora o que falta para completar os 37, que são 5 alunos. Dessa forma, dentro do meu conjunto M, ao todo, eu tenho 37 alunos. Então, só para constar, da onde que saiu esses 5 aqui? Peguei o total de alunos aprovados em matemática, menos aqueles que, além de passar em matemática, passaram também em língua portuguesa. A mesma coisa eu vou fazer para os alunos que passaram só em língua portuguesa. Ao todo, eu tenho 36 alunos dentro desse conjunto. Como eu já coloquei aqui 32, faltam apenas 4 para inteirar o total de alunos que passaram em língua portuguesa. Esse 4, então, o cálculo foi 36 menos os 32 que, além de português, passaram também em matemática. Agora que eu já tenho aqui esses números dispostos dessa forma, eu consigo responder a primeira questão. Quantos alunos foram aprovados em apenas uma das matérias? Eu tenho 5 que passaram só em matemática, eu tenho 4 que passaram só em língua portuguesa. Eu somo esses dois valores e aí eu tenho os alunos que passaram em apenas uma das matérias, que são 9. Agora, para responder a segunda questão, quantos alunos foram aprovados em matemática ou em língua portuguesa? Lembra do ou que eu falei com vocês? Está relacionado com a união dos conjuntos. Agora eu quero saber, nessa sala de aula, dos 42 alunos, quantos passaram em matemática ou em língua portuguesa? Tem que ter passado em pelo menos uma das duas matérias. Então, o que eu estou falando é da união do conjunto M com o conjunto língua portuguesa, o conjunto LP. Para eu determinar esse resultado, agora que eu já tenho o meu diagrama prontinho, basta eu somar 5 mais 32 mais 4. Somando esses três valores, eu tenho a quantidade de alunos da união do conjunto M com o conjunto LP, ou seja, quantos alunos foram aprovados em uma das duas disciplinas. 5 mais 32 são 37, mais 4 são 41. Quer dizer que dos 42 alunos, eu tive 41 alunos que foi aprovado, ou em matemática, ou em língua portuguesa. Mas eu vou resolver isso aqui usando a fórmula que o PET trouxe para vocês. Vamos relembrar aqui a fórmula, tá? Eu vou colocar para vocês a fórmula. São 42 alunos no meu conjunto universo. São 37 alunos no meu conjunto M. São 36 alunos no meu conjunto LP. E são 32 alunos no meu conjunto interseção. Para eu determinar o número de alunos que eu tenho no meu conjunto união, eu vou pegar o número de alunos que eu tenho no conjunto M, mais o número de alunos que eu tenho no conjunto LP, e subtrair a interseção desses dois conjuntos. Por que eu tenho que fazer essa subtração? Porque se eu somar essa quantidade
com essa quantidade, vale lembrar que dentro desses 37, eu tenho os 32 que passaram em português também. Dentro desses 36, eu também tenho os mesmos 32 que passaram em matemática também. Portanto, se eu somar essas duas quantidades, eu estou somando essa interseção aqui duas vezes. Para eu compensar, eu vou tirar então uma vez essa interseção. Aí eu vou ter certinho a quantidade de elementos do conjunto união. Então a fórmula é essa, para eu determinar o número de elementos da união entre dois conjuntos, número de elementos do primeiro mais número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Dessa forma, eu vou ter 37 mais 36 menos 32, que vai ser igual a 41. Ou seja, o mesmo resultado que eu já tinha comentado anteriormente. Professor, qual das duas formas eu devo usar? O conselho que eu dou para vocês é o seguinte: se o problema tivesse trazendo somente essa pergunta, o caminho mais rápido seria usando a fórmula. Mas como o problema trouxe essa pergunta aqui de cima, o caminho mais fácil foi usando o diagrama. E a partir do momento que você usou o diagrama, você já usa os valores encontrados no diagrama para responder essa questão. Aí você não precisa aplicar essa fórmula. Quantos alunos não foram aprovados em nenhuma das duas matérias? Agora que a gente tem esse número encontrado aqui da união, fica fácil, porque a gente sabe que na sala ao todo nós temos 42 alunos. E na união, ou seja, os alunos que passaram ou em matemática ou em física são 41. Portanto, basta eu fazer 42 menos 41, significa que um aluno dessa sala não passou nem em matemática e nem em língua portuguesa. Se a gente fosse representar essa quantidade lá no diagrama, ela teria que ficar do lado de fora. Não pode entrar no conjunto M, nem no conjunto LP, muito menos na interseção dos dois. Então esse número ficaria de fora. Tá vendo? Então está aqui o 1, e esse 1 saiu exatamente do total que eu tinha no conjunto inverso, menos a quantidade de elementos que eu tenho na união dos dois conjuntos. Na segunda semana do PET, ele vai trazer o assunto função. Ele vai colocar para vocês o que se entende por função. Então ele traz alguns exemplos para vocês de relação entre duas grandezas. Quando você está relacionando duas grandezas, você pode estabelecer uma função entre essas duas grandezas. Essa palavra função ela vai estar querendo dizer exatamente isso. Uma grandeza dependendo da outra. Quando eu falo grandeza, eu estou falando de tudo aquilo que pode variar quantitativamente, tudo que você pode medir, o que você pode contar. Então, o valor de uma grandeza vai depender do valor de outra grandeza. Quer dizer que para você calcular o valor de uma, você precisa saber o valor da outra. Essa vai ser a ideia de função que o PET traz para vocês. Eu vou relacionar dois conjuntos aqui e verificar se essa relação entre esses dois conjuntos é uma função ou não. E aí a gente vai entendendo quando é que a gente vai poder definir uma relação entre dois conjuntos como função ou não. Porque você pode relacionar dois conjuntos de várias formas. Mas nem toda relação entre dois conjuntos vai ser definida como uma função. Porém, toda função é uma relação entre dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 2. Tenho o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Existe aqui uma fórmula y igual a x mais 3 que define a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Então eu posso pegar os elementos do conjunto A e relacionar com os elementos do conjunto B de várias formas diferentes. Porém, nesse exemplo, você não pode seguir o que você quiser. Você tem que seguir essa fórmula. E o que essa fórmula está falando? Que o valor encontrado para o y vai ser igual ao valor que você vai atribuir para o x mais 3 unidades. E quais os valores que você vai atribuir para o x? Ele já coloca a condição aqui, ó. O x ele pertence ao conjunto A. Então, você vai lá no conjunto A buscar valores para você colocar no lugar desse x.
E quando você fizer isso, você vai observar lá no conjunto B os valores que você vai encontrar para o y. Portanto, o conjunto A te dá os valores de x e esses valores que você vai utilizar, você vai encontrar dentro do conjunto B os valores de y. O problema pediu para você fazer um diagrama e depois dizer se a relação f é uma função de A em B. Nós vamos começar colocando dois diagramas, um para representar o conjunto A, outro para representar o conjunto B. Obviamente, dentro do conjunto A eu tenho os seus elementos, 0, 1 e 2, e dentro do conjunto B eu tenho os seus elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, utilizando a fórmula que o problema passou, a gente vai fazer a relação entre os dois conjuntos, ligando os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então, nós vamos começar pegando os elementos do conjunto A como valores de x e substituindo na fórmula. Então, o primeiro elemento que eu tenho no conjunto A é o 0. Portanto, o primeiro valor de x vai ser o 0. Lá na fórmula, onde tiver x, eu vou colocar o 0. Resolve a operação indicada. 0 mais 3 dá 3. Portanto, quando o x for 0, o y vale 3. Vou fazer isso com todos os elementos do conjunto A. Para x igual a 1, o y vai ser igual a 1 mais 3, y igual a 4. Então, o 1 eu vou ligar no 4. Para x igual a 2, o y vai ser igual a 2 mais 3, y igual a 5. Portanto, o 2 eu vou ligar no 5. Agora que a gente vai observar se essa relação é ou não uma função. A partir do momento que você já fez o diagrama, dá para você responder se é ou não uma função. O que a gente vai ter que observar? Esse conjunto de onde partiram as setas, que nesse caso é o conjunto A. Nós podemos observar que todos os elementos do conjunto A têm um correspondente no conjunto B de acordo com a fórmula que foi passada. Então, a relação f de A em B, ela é uma função, pois todos os elementos do conjunto A tiveram um e somente um correspondente no conjunto B. Então, olha o que ele está falando. Que dentro do conjunto A não pode sobrar nenhum elemento sem que saia uma flecha dele, uma seta dele. Além disso, não pode ter no conjunto A nenhum elemento que saia duas setas dele. É o que aconteceu aqui. Cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B e um único correspondente no conjunto B. O 0 correspondente ao 3, o 1 é o correspondente ao 4 e o 2 o correspondente ao 5. Então, para a gente ter uma relação entre dois conjuntos definidas como função, é muito importante que você entenda isso. Todos os elementos têm que ter um e somente um correspondente no conjunto B. Lá no PET, ele traz alguns exemplos para vocês de relação entre duas grandezas. Um dos exemplos que o PET traz para vocês de relação entre duas grandezas é o tempo de ligação com o valor a ser pago no final do mês. Então, você tem lá um plano de uma operadora qualquer de telefonia e essa operadora ela define alguns pontos com você. Por exemplo, para cada minuto utilizado, você vai pagar uma certa quantidade. Além disso, você vai pagar um valor fixo. Então, você estabelece uma fórmula como o PET trouxe para vocês lá. Dessa maneira, você está relacionando o tempo de ligação em minutos com o valor a ser pago no final. É fácil observar que essa relação ela vai ser uma função entre essas duas grandezas. Porque você tem que pensar o seguinte, para toda quantidade de minutos utilizados, você vai ter um valor para pagar. Mesmo se você não utilizar o seu telefone, em momento nenhum, você vai pagar uma quantidade, que é o valor fixo, independente de você ter utilizado ou não. Aí você utilizou 1 minuto, aí aumenta uma quantidade, por exemplo, R$1,40 para cada minuto. Aí você usou 2 minutos, aí você tem R$1,40 vezes 2, mais a parte fixa. Então, para cada
minuto utilizado, ou para cada quantidade de tempo utilizada, você vai ter um valor para pagar. Não existe a menor possibilidade de você usar o seu telefone por uma determinada quantidade de minutos e não ter conta para pagar. Assim como não tem como você utilizar uma quantidade de minutos e chegar na sua casa uma conta com 2 valores para você pagar. É o que eu estou falando aqui. Não existe, você não pode definir como função se nesse conjunto sobrar elementos. Imagine que isso aqui fossem tempos. 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Então 0 minutos você pagou R$3. 1 minuto você pagou R$4. 2 minutos você pagaria R$5. Então não vai ter nenhuma quantidade de minutos sem um valor para você pagar. Assim como não vai ter condições de você ter 2 valores para pagar se você usou o telefone por 2 minutos. Você usou 2 minutos, você vai pagar apenas um valor. Então, dessa forma, fica claro o que a gente está definindo como função, né? Uma relação entre 2 grandezas ou entre 2 conjuntos que se faça acontecer sempre isso aqui. Todos os elementos do conjunto A tem que ter um e somente um correspondente no conjunto B. E aí, a partir do momento que você definiu a sua relação como função, aí você pode escrever sua fórmula até com essa representação aqui. Y igual a x mais 3, ou f de x igual a x mais 3. Ou seja, y é igual a f de x. O y é dado em função de x. Nós temos 3 elementos importantes numa função. Nós temos o conjunto domínio da função, o conjunto contradomínio da função e o conjunto imagem da função. O conjunto domínio da função, ele também é conhecido como campo de existência ou condição de existência de uma função. Quando a gente estava analisando aqui se essa relação é uma função, a gente só se preocupou em observar o conjunto A. Não pode sobrar elemento no conjunto A e não pode sair 2 setas do mesmo elemento. Observem que lá no conjunto B sobrou elemento sem problema nenhum. Isso não faz a menor diferença. Assim como poderia ter saído 2 setas aqui, e chegado no mesmo elemento do lado de cá. O que não pode é sair 2 setas do mesmo elemento. Sair uma seta de cada um chegando no mesmo elemento do conjunto B, isso não tem problema nenhum. Tá bom? Então, o domínio da função, ou condição de existência da função, é o conjunto de partida das setas. Nesse caso, vai ser o conjunto A. Em geral, é o conjunto onde eu encontro os valores para a minha variável x. Então, nesse caso, o domínio da função é o conjunto A. O contradomínio da função, que é um outro conjunto muito importante, é o conjunto dos possíveis valores de y. Nesse caso, vai ser o conjunto B. Reparem que dentro do conjunto B eu tenho elementos que se relacionaram com os elementos do conjunto A e tem elementos que não se relacionaram. Então, meu contradomínio envolve todos os elementos ou todos os possíveis valores de y. Então, quando eu definir essa relação como uma função, para cada elemento do conjunto A, eu vou ter um correspondente no conjunto B. Quais seriam esses possíveis correspondentes? Um desses aqui. Não são todos. Alguns deles vão se relacionar, mas os possíveis são esses. Então, esse é o meu conjunto contradomínio. Nesse caso, então, o conjunto B é o conjunto contradomínio da função. E o último conjunto, e não menos importante, é o conjunto imagem da função. É o conjunto dos valores de y que se relacionam com os elementos do domínio. Então, agora, no conjunto imagem, eu não tenho todos os elementos do conjunto B, somente aqueles que se relacionaram com os elementos do conjunto A, que nesse caso foram o 3, o 4 e o 5. Esse aqui vai ser então o meu conjunto imagem, que eu vou representar por IM. Então, o conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos 3, 4 e 5. O conjunto imagem, ele é um conjunto que está dentro do conjunto B. Então, o conjunto imagem, ele sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Portanto, nós podemos dizer que nessa função, o 3 é a imagem de 0. E aí eu posso escrever como f de 0 igual a 3.
O 4 é a imagem de 1 nessa função. f de 1 é igual a 4. O 5 é a imagem de 2 nessa função. f de 2 é igual a 5. Agora vamos para um exercício. Eu separei aqui uma questão do PET para a gente resolver junto. Tem vários exercícios lá e eu escolhi um para resolver com vocês como exemplo. E vocês, a partir desse, vão tentar fazer todos os outros. O exercício fala o seguinte: uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos, mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faz. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y. Dê o domínio, contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. Vamos começar criando uma fórmula. Então vamos definir o tempo de ligação como x. E esse x vai ser dado em minutos. Aqui é muito importante observar que é 2,40 para cada minuto. Mas o problema não fala dessa fração do minuto. Então, por exemplo, você poderia usar numa ligação 1 minuto e 30 segundos. O problema não fala como que vai ser cobrada essa conta. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos supor que se você usou 1 minuto e 30 segundos, a operadora, por exemplo, vai cobrar 1 minuto e esses 30 segundos vai ficar acumulado. Aí na sua próxima ligação você usou lá mais 1 minuto e 30 segundos, aí ela já vai contar 3 minutos. O valor a ser pago a gente vai chamar então de y. E aí já dá para a gente estabelecer aqui uma relação entre as duas variáveis. Para eu saber quanto eu vou pagar, eu preciso saber quanto tempo em minutos eu fiquei numa ligação, ou o total de minutos que eu utilizei num determinado período, num determinado mês. 2,40 para cada minuto. Como que eu posso representar isso algebricamente? Para cada minuto x, eu vou pagar 2,40. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 2,40, que eu posso escrever como 2,4, vezes x. E os R$ 90 fixos, eu vou escrever simplesmente como 90. Agora, essas duas informações aqui vão me dar a fórmula para eu calcular o meu valor a ser pago, y. A minha fórmula vai ficar dessa maneira. Como que eu vou calcular o y? Eu vou pegar a quantidade de minutos que eu utilizei o telefone no mês, multiplicar por 2,40 e somar com a parte fixa 90. Então, está aí a minha fórmula criada. Y igual a 2,4 vezes x mais 90. Agora que eu tenho a fórmula, eu vou montar uma tabela. Na primeira coluna, eu vou colocar os valores para x, ou seja, o tempo que durou a minha ligação ou o tempo total de ligação durante o mês. Na segunda coluna, eu tenho a fórmula. E na terceira coluna, os valores que eu vou encontrar para y, os valores a serem pagos de acordo com o tempo de ligação. E aí ele pede para você colocar alguns valores. Basta alguns valores. Aqui eu vou escolher 5 valores. Esses valores você pode escolher o que você quiser. É claro que você tem que ter uma coerência. Não dá para escolher, por exemplo, um valor negativo para colocar aqui. Nós estamos falando de tempo. A gente não tem um tempo negativo. O menor tempo que eu teria seria o 0. Quer dizer, você não usou o telefone em momento nenhum. Suponhamos que seu telefone estragou e você ficou um mês sem poder utilizar o telefone porque ele ficou na manutenção. Independente de você não ter utilizado, você vai ter um valor para pagar no final. E qual seria esse valor? Você aplica a fórmula. Se você ficou 0 minutos no telefone, o seu x é igual a 0. Portanto, na fórmula onde tiver x, você vai colocar o 0. E aí você faz o cálculo. 2,4 vezes 0 é 0 e 0 mais 90 é igual a 90. Portanto, se você não usar o seu telefone, no final do mês você vai pagar R$ 90. Mais um valor, 10 minutos. Em um mês eu fiquei 10 minutos. Então, o y vai ser igual a 2,4 vezes 10 mais 90. É só você substituir o x pelo valor que foi atribuído. Então, o y vai ser igual a 24, que é 2,4 vezes 10, mais 90. Portanto, no final do mês você pagaria R$ 114, usando o telefone 10 minutos. O próximo valor que eu escolhi para x foi o 20.
Muito cuidado aqui, tá? Não tentem fazer direto. É aí uma ideia errada. É você pensar que se 20 é o dobro de 10, obviamente você vai pagar o dobro. Muito cuidado com isso aqui, tá? A gente não tem aqui uma proporção direta. Nós temos uma fórmula que a gente tem que seguir. Então aqui, ó, eu vou substituir o 20 no lugar do x. Eu tenho então y igual a 2,4 vezes 20, que vai ser igual a 48, mais os 90. Então no final do mês eu vou pagar R$ 138, tá vendo? Não é o dobro. Não é porque dobrou o tempo que dobrou o valor que você vai pagar. Um outro valor que foi escolhido, 62 minutos. Então, em determinado mês, eu fiquei 62 minutos ao telefone. Então, o y vai ser igual a 2,4 vezes 62 mais 90. Y vai ser igual a R$ 148,80 mais 90. Portanto, eu vou pagar R$ 238,80. Para x igual a 100, é o último valor escolhido, o y seria 2,4 vezes 100, que dá 240, 240 mais 90, 330. Esse seria o valor a ser pago se você utilizar 100 minutos no mês. Então você pode colocar os valores que você quiser aqui, basta você seguir a fórmula que a gente definiu, que você vai encontrar os valores a serem pagos. Agora, para finalizar o exercício, ele pediu para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. O primeiro conjunto que eu vou determinar é o conjunto domínio. Eu posso definir o meu domínio como o conjunto dos números naturais. Já que eu tenho tempo de ligação, então eu tenho que ter valores positivos. Eu não posso pegar números inteiros negativos, como -1, -2, -3 e assim por diante. Também não foi definido fração do minuto. Então nós estamos pegando o minuto inteiro. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou ainda 0 minutos, se for o caso de não usar o telefone em momento nenhum. Portanto, eu tenho aqui o meu conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O contradomínio da função eu posso chamar de conjunto R dos números reais. Observem que, apesar de não ter valor negativo para a gente pagar, não tem problema nenhum eu colocar o conjunto R. Esse conjunto R envolve todos os números que a gente conhece. Todos os naturais, todos os inteiros e todos os racionais, além daqueles números irracionais. Então, o maior conjunto que eu conheço como conjunto inverso pode ser definido como contradomínio da função e de qualquer função que você tenha. Se a relação entre as duas grandezas é uma função, é garantido que o seu conjunto imagem vai estar dentro do conjunto R. Então, nós vamos definir o nosso contradomínio como conjunto dos números reais. O nosso conjunto imagem, ele vai ser dado de acordo com essa fórmula aqui. Claro que são elementos do conjunto R, mas não são todos. São esses aqui, eu já destaquei para vocês. Olha, 90, 92,40, 94,80 e assim por diante. Da onde saíram esses números? É só vocês seguir a fórmula, de acordo com o seu conjunto domínio. Lembra, para cada elemento do domínio, você tem que ter um correspondente. Então, para cada minuto gasto, você tem um valor para pagar. Então, se você não usou, você vai pagar 90. Se você usar 1 minuto durante o mês, você vai pagar 92,40. Ou seja, você vai pegar os 90 fixos e somar 2,40, já que no enunciado falou que para cada minuto você paga 2,40. E aí você pode manter essa sequência dessa forma. Para 2 minutos, você pega o anterior e soma mais 2,40. Se você usou 3 minutos, pega o anterior, soma mais 2,40. Então, essa sequência aqui ela vai aumentando de 2,40 em 2,40. E dessa forma você define o seu conjunto imagem, que também é um conjunto com infinitos elementos, já que o nosso domínio tem infinitos elementos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela seja útil para vocês desenvolverem os cálculos aí. Muito obrigado pela atenção.